Hoje eu quero falar para vocês sobre o falso e o verdadeiro Jesus. Essa palavra está em Mateus capítulo 27, versículo 15. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar uns dos presos, a pedido do povo. E naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus chamado de Messias? A resposta do povo está no versículo 26. Então Pilatos soltou Barrabás como eles haviam pedido e depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Na Bíblia Linguagem de hoje, nós temos essa informação muito importante. O nome de Barrabás, na verdade, era Jesus. Jesus naquela época era um nome comum. Então nós temos agora aqui Jesus Barrabás. Bar é um prefixo que significa filho de. Abás ou Aba, pai. Então nós temos de um lado Jesus Barrabás, Jesus, filho de um pai. Do outro lado, nós temos o nosso Senhor Jesus, filho do Pai eterno. Dois Jesus para serem escolhidos. E a multidão escolhe Jesus Barrabás. Se você estivesse lá, qual Jesus você escolheria? Não responda ainda. Precisamos conhecer um pouco mais sobre quem era esse Jesus Barrabás. Ele era alguém que era um revolucionário. Por isso o povo o amava. O povo não aguentava mais o domínio de Roma, então eles decidiram libertar Jesus Barrabás, porque ele foi preso porque ele estava numa revolução. Ele era alguém talvez que estava lutando pelos direitos dos israelitas, assim como os macabeus há cerca de 200 anos antes daquele momento. Ele também era um criminoso, porque ele não respeitava as leis dos homens e nem as leis de Deus. E ele também era um assassino, porque durante essa revolução ele também matou uma pessoa. Agora, Jesus, o Filho do Pai Eterno, não era um assassino, pelo contrário, ele veio para dar a vida e a vida com abundância. Ele não era criminoso, porque ao contrário de Jesus Barrabás, que descumpria as leis, Jesus, Filho do Pai Eterno, cumpria a lei dos homens e a lei de Deus. E o principal, Jesus era um revolucionário, mas um revolucionário do amor. Não um revolucionário para libertar Israel do domínio romano, mas um revolucionário para libertar o coração do homem do peso do pecado. Hoje, também existem dois Jesus sendo pregados. O Jesus verdadeiro e o Jesus falso. O Jesus falso, querido, que tem sido pregado hoje, é um Jesus que se preocupa apenas com as coisas materiais, que não se aproxima das coisas eternas. Ele se preocupa apenas em te dar a melhor casa, o melhor carro, o melhor salário, a melhor roupa e o melhor de tudo que essa terra tem para oferecer. Este Jesus falso que vem sendo pregado é um Jesus que se preocupa apenas em curar o corpo e não curar a alma. É um Jesus que se preocupa em você ter o melhor, mas não se preocupa com o arrependimento dos seus pecados e com a vida eterna com Deus. Inúmeras são as pessoas que têm ido atrás desse Jesus, que não se importa com a vida eterna com Deus e com uma vida de santidade. Mas há também o Jesus verdadeiro, o Jesus, o Filho do Pai Eterno, que morreu por mim, que morreu por você e que continua, como diz a palavra do Senhor, batendo na porta do nosso coração, esperando que possamos abrir para Ele entrar e ceiar conosco. Querido irmão, não vá atrás desse falso Jesus. Um Jesus apenas de coisas materiais. Um Jesus apenas de sonhos terrenos. Foque a sua vida, entregue a sua vida para o verdadeiro Jesus. Aquele que morreu na cruz por você, aquele que exige uma vida de santidade, aquele que te diz que se você quiser segui-lo, é necessário abandonar tudo, abandonar, morrer para o mundo, carregar a sua cruz e o seguir. É esse Jesus, o verdadeiro, que está nos chamando para servi-lo. E se você tomou a decisão de servir a Jesus, então você precisa agir como Ele, amar como Ele, pensar, falar, ser como Jesus. Seguir o verdadeiro Jesus significa literalmente ser um cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Não tem como você seguir o verdadeiro Jesus e não pensar como Ele, não deixar o seu coração pulsar pelas coisas que o coração dele pulsa. Não tem como seguir a Jesus e não falar as palavras de amor que Jesus falava. Seja um pequeno Cristo, seja um verdadeiro cristão. Escolha servir o Jesus verdadeiro, aquele que te aproxima de Deus, aquele que te leva a se arrepender dos seus pecados e aquele que te levará para o céu.